acho importante nesse livro? Para que fazer? Porque eu acho que no Brasil é tudo segmentado. Você vai na letras, tem toda a teoria literária maravilhosa que nunca chega no professor. Você vai na ECA, as técnicas de roteiro, tudo bacana, o professor não tem acesso. Ele, a não ser que ele vá fazer aquela graduação e tal. Acho que falta livro de divulgação de teoria literária. A teoria literária não está na educação, o pessoal estuda linguagem, mas muito pouco de literatura. E daí ele tem que dar gramática e literatura. Agora mesmo, quando eu estava na escola lá em Ilhabela, a professora falou, a gente teve que separar a gramática da literatura porque não estava dando certo. Só que é completamente unido, né? O meio é a mensagem. Você vai pegar uma história de vampiro que não tem advérbio, sabe? Loucamente, sinistramente, você não vai contar uma história de vampiro que se preste. Então, a forma é muito ligada, mas nada disso, isso é conversado entre escritores, é mundo editorial, então tem toda uma sofisticação na relação com a literatura que não entra na escola. Então, o que eu queria fazer era abrir essa porta, para que o professor tivesse acesso ao fazer mesmo, a narrativa, né, no sentido mais profundo. Eu fui buscar o Bakhtin, que é um teórico que eu adoro, Mikhail Bakhtin, que tem um livro que é minha Bíblia, que é a Teoria do Romance. E ele estuda as combinatórias de tempo e espaço através dos séculos, né? E como você pensar nessa junção de tempo e espaço já explica para uma pessoa como é o pensamento narrativo. E o pensamento narrativo, por sua vez, ele define um tempo. Então, por exemplo, Idade Média, o tempo é mágico, o espaço é mágico. Né? Tudo é o dragão, as coisas se transformam, né? Tudo voa. Ao mesmo tempo, esse dragão, se é colocado na obra do Cervantes, qual é o contraponto? Ele põe tempo cronológico, tempo real. E uma pessoa que vê em tempo mágico. O que dá? O louco. E ele cria uma nova combinatória narrativa. Né? Uma combinatória que nega o mágico. Porque isso é a crítica que se fazia até então. Então, a queda do herói naquele período. E, finalmente, na minha tese de mestrado, o que acontece depois? O Alexandre Dumas, que era um cara cuja biografia é muito heróica, né? Porque ele veio do interior, daí ele vai para Paris e ele passa, é o primeiro best-seller, né? E é um cara que monta assim, um monte de peças de teatro e sustenta todos os amigos, escritores que não tinham dinheiro, cria, é um cara generoso pra caramba e tal. Ele gostava da figura do herói. Então ele resgata isso com os Três Mosquiteiros. E o D'Artagnan é o Don Quixote dele. Como ele interpreta esse Don Quixote? Um cara atrapalhado, que faz muitas coisas que dão errado, mas só que o dar errado dele acaba dando certo pela amizade com os amigos. Então, tendo 3 por 1, um por todos, todos por um, as coisas acontecem. Então, é uma outra narrativa. As aventuras que são em grupo, de amigos. Isso se chama, tecnicamente, narrativa matriz. Então, uma nova matriz, cada século, cada mentalidade, ela vai criando matrizes. E essas matrizes têm suas variantes, né? O gênio vai lá, vê, né, o escritor genial, ele percebe o mundo e percebe uma nova maneira de narrar. E ele cria esse novo ponto de vista. Né? E essa dinâmica é estudada também por um outro russo que eu gosto muito, que é Yuri Loitman, que fala que é a semiosfera, né, que são o ambiente narrativo, né, das pessoas, da semiose, dos signos e tudo. Então, se você vai observando como as histórias são narradas, aqui em São Paulo, narradas fora e tal, você vai percebendo como as pessoas pensam. Então, isso eu registrei, era um fruto da pesquisa junto com a conversa com os professores. Então, eu tentei fazer, né, uma conversa longa. Outra coisa que eu quis também é os suportes, né? Porque no Brasil tem uma teoria que era do Zé Paulo Paes, que eu gosto muito, que ele diz que é um país de gregos e baianos. Né? Ele dizia assim, que tem alta literatura, todo mundo quer ser o Flaubert e ninguém quer ser o Alexandre Dumas, que é o meu ídolo particular, assim, né? O grande narrador, ninguém quer. As pessoas ficam fechadas em pequenos saraus e tal, e esse grupinho, assim, que é muito restrito a esse tipo de relação com a literatura, não faz uma ligação com o cinema.
não consideram o cinema como um suporte narrativo. E eu quis abrir mesmo, porque a narrativa está em todos os lugares, né? Ela está também no cinema, ela está agora então na internet, né? No vídeo, no clipe, que eu adoro os clipes, né? Então que tipo de narrativa está no clipe, como a música está ligada à narrativa, né? A intenção que eu tive era isso, é mostrar a prevalência das histórias e todas têm a sua importância e dialogam entre si, não são coisas estanques. O cinema não mata o livro. Está tendo uma coisa meio dissociada, assim, porque desde o fenômeno do Harry Potter, os meninos passaram a ler muito, e eles, então no momento em que eles leram também O Senhor dos Anéis, que eu gosto até mais do que o Harry Potter como literatura, né, eu acho que se rompeu com uma série de mitos errôneos. Por exemplo, palavra difícil, criança e jovem não gosta. História comprida, criança e jovem não gosta. Tem que ler tudo curtinho e fácil. Aí a gente volta na conversa da adaptação. E essas obras têm, sei lá, né, 1000 e poucas páginas, se você juntar tudo. Não poupam não tem nenhum cuidado assim, poupar descrições nem nada. Elas são até bastante século XIX, assim, com muita descrição, muito detalhe. O Crepúsculo também. E as crianças e os jovens não param de ler. Só que eles não têm um respaldo escolar nesse sentido, né? O que está sendo lido em escola está muito distante do que está sendo lido através da mídia. O terceiro problema que eu vejo é que aí se cria a narrativa de mídia, a narrativa ligada ao filme. O livro só vale se ele vira filme, ou se ele está ligado a um filme. Então, hoje em dia, não adianta falar, você foi premiada, você virou filme, o livro dela virou filme. Para o jovem, às vezes quando eu vou dar palestra, eu falo assim, se eu disser, por exemplo, eu ganhei vários prêmios literários. Então, tenho 9 livros que viraram filme. Eu tive um programa de televisão. Entendeu? Então, isso também acaba criando uma distorção. Porque é uma narrativa que já pressupõe um videogame, e já pressupõe também uma adaptação cinematográfica dentro dos moldes hollywoodianos. Então, o que significa? Tem que ter fase 1, fase 2, fase 3, ponto de virada, a superação de inimigos e tudo mais, né? E várias fases e tal. Então, é uma narrativa que a gente lê com muito prazer, é bacana e tal, mas existem livros que são maravilhosos e não precisam ter essas etapas necessariamente. Você não pode ficar ligado só numa linguagem, né? Então, eu acho que seria bom se na escola houvesse um diálogo, não negar, isso aí vocês estão lendo em casa, não interessa. Isso vem de origens. Como é que eles fizeram isso? De onde eles tiraram, vamos supor, Game of Thrones, né, o Jogo dos Reinos que está aí, sabe? Você tem que ler o Walter Scott, você tem que ler os medievais. Aquilo é uma releitura. Então, eu acho que a escola devia fazer esse percurso que a intenção dessa coleção tem, resgatar, né, as obras que são as obras de origem, né, as obras geradoras de outras obras, e mapeando. Aí você vai ampliando, né, a cultura literária. E por que você tem que ler? Porque ler é para ler o mundo, para ler as pessoas, né, para ler a vida como ela é, né, para se resgatar, para crescer a sua percepção. Eu gosto de lembrar que na época da Biblioteca de Alexandria, o pessoal dava tanta importância ao poder dos livros que queimava aquela biblioteca, né? Porque o livro era um portal mágico, né? E ele é mesmo, porque ele abre a tua percepção total, né? E as pessoas não lembram mais disso. Então, eu acho que é pena quando se dissocia. A intenção do que é ouvir uma história é linkar, né, como se diz hoje, é estabelecer as relações e mostrar as obras que são os elos, que estão no caminho dessas adaptações.